Olá! Então hoje nós vamos falar sobre o que é o tempo. E o que vocês pensam sobre o tempo? O tempo é real? O tempo é um problema mental? É ilusório? Ou será que ele é relativo? Né? A gente estudou algumas fontes e existem, não chega a ser divergências, né? Mas cada um coloca uma forma, né, de tentar explicar o que é o tempo. Né? E a gente vai ver alguma coisa agora. Né? Sim, e baseado aqui com a ciência, né, Albert Einstein disse o seguinte: a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, embora persistente. E ele dizia, né, que o tempo é relativo. Então a percepção de cada indivíduo é diferente sobre o tempo, sobre uma dimensão, né? Que a gente estudou também que o tempo é uma dimensão, acima da terceira dimensão, que são as formas, né? Então acima das formas existe o tempo, que é isso que a ciência, né, acredita que é linear, né? Tem início, meio e fim. Mas a gente estudando aqui vemos que tem culturas antigas diziam, por exemplo, a cultura egípcia, que é circular, e tinha até um símbolo de Ouroboros, né? A cobra mordendo o próprio rabo, fazendo uma alusão a isso que é o tempo, que é infinito, ou seja, são ciclos que vão se repetindo e que a gente tem que vivenciá-los nesse eterno instante, né? No eterno agora. A compreensão das coisas, no final das contas, não vem com o tempo, né? Vem com um instante, né? E com o esforço, né? O esforço também. Sair dessa mecânica, né? Sim. Daria para dizer que o tempo é mecânico, então. Sim. Né? São leis mecânicas da própria natureza. Né? Exato, porque o tempo envolve repetições, né? Sim. Tipo, o que aconteceu há um tempo atrás vai tornar a acontecer de novo, pandemias, guerras, não sei o quê. Evolução da cultura, assim, até certo ponto. Então, são coisas que se repetem ciclicamente. Então não é passado, presente e futuro apenas. São coisas, é uma coisa eterna, assim, que vai se repetir e que não tem fim. Tem uma frase que fala assim: quem não conhece a sua história está fadado a repeti-la, né? O que a gente pode ver em relação a isso, assim, dessa repetição? Né? Não vai ter fim nunca? Será que existe uma forma de transcender isso? Sim. Ou de sair dessa mecânica? Eu lembro até que a gente conversou num vídeo, acho que era a lei do pêndulo, que a gente falou, né, que dá para subir em esferas mais elevadas, de acordo com a compreensão da pessoa sobre o mesmo evento, ou evoluir. Que se a pessoa estagna e vive mecanicamente, isso que é do tempo, ela vai, tipo, evoluindo para baixo, porque ela não consegue transcender ou colocar luz naquele acontecimento, né, ou naquela repetição. Então ela segue, como se fosse uma peça de teatro, ela segue representando o mesmo papel e atraindo os mesmos atores para repetir aquela cena. Isso é muito curioso, porque se escuta muito e a gente mesmo pode constatar que na vida aparecem as mesmas pessoas, parece que são as mesmas pessoas, né? Às vezes com a mesma psicologia, o mesmo jeito de ser, às vezes até fisicamente, né? Sim, você olha para uma pessoa, eu vou dar um exemplo da escola, né? O ano passa, você mudou, são novos alunos, novas, né? Às vezes até nova escola, mudou mas só fisicamente. Né? Fisicamente, mas parece que você vai atraindo os mesmos personagens, né? A pessoa que se parecia com aquela outra, que tem a mesma forma de pensar, ou é do fundão, ou é do canto, e né? Tem aquela e tem pessoa a mesma forma que te irrita do que mesmo te irrita, jeito. Tem aquela que é a mais amiga, tem aquela que é a mais inteligente. Sim. Né? Então parece assim que é uma repetição de eventos da vida e situações, né? Exato. E você Isso se dá pelo tempo, por essa lei, não é? Sim. E você dava aquele exemplo também que a pessoa quer mudar de cidade porque parece que o clima ali tá ruim, só que aí ela vai para uma outra cidade e acontece. Chega lá e começa tudo de novo. Tudo de novo, porque não é uma realidade de fora para dentro, né? A realidade de dentro para fora. A pessoa que projeta as circunstâncias de acordo com o mundo interior dela. Sim. Tá. Então, temos a nossa percepção aqui com Albert Einstein, né? E o próximo é Carlo Rovelli, que curiosamente ele nasceu logo depois que Albert Einstein morreu, estudou coisas bem parecidas, né? E ele diz assim, ele criou um livro até que se chama A Ordem do Tempo, e nesse livro diz assim, o tempo não flui como um rio. Então, ou seja, ele não flui igual para todos, ele não apenas flui. Para alguns pode ser mais lento, para outros pode ser mais rápido. Depende talvez da densidade que a pessoa se encontra, né, internamente. Ou sutileza, né? Aí ele diz assim também, talvez o tempo não exista. O que existe são apenas relações entre eventos. Então, ou seja, mostra isso cíclico, né? Os eventos
vão se repetindo de forma macro, né? Tipo, com a sociedade vai se repetir certos eventos, e também com a pessoa. Ou seja, ele diz que o tempo não existe, né? E também no nível fundamental, o mundo de acontecimentos, então a morte pode ser apenas a transformação de um processo. Ou seja, se o tempo é relativo, a morte também se torna relativa. Para onde vai essa vida, né? Para onde vai essa vida? Que ela vai ser depois disso, depois desse ciclo, né? Exato. Será que não é só a forma que deixa de existir? Né? Esse corpo, mas a vida que existia no corpo segue existindo. Sim. Até chegar um novo ciclo, quem sabe? Sim. E aí fica por livre-arbítrio da pessoa compreender e transcender aquela repetição de eventos que ela precisa aprender, ou permanecer na mecânica, evoluindo numa espiral para baixo. Então é como se o tempo fosse uma espiral, né? Sim. Não uma linha reta. Sim. Vai se repetindo, acontecendo as mesmas coisas, e aí a percepção dela diante desses eventos é que vai mudar. Exatamente. Né? E mudando essa percepção, ela vai girar superior, né? Nessa espiral superior. Sim. E talvez a visão dela também, olhando para os acontecimentos passados, né? Que agora já não são mais reais, vamos dizer, são abstratos, né? Então ela vai poder fazer uma nova escolha, viver de forma diferente. E o viver de forma diferente não seria ir contra aquela situação que está ocorrendo, senão que conseguir estar no momento presente, né? Aproveitando e aprendendo aquela nova situação. Sim, e para isso tem que eliminar aquele mecanismo de defesa que a gente criou, né, com os eventos passados. Podem ser traumáticos, ou situações desconfortáveis, porque a gente guarda esse mecanismo de defesa, né, que é como se fosse o ego. E então, aí vem um evento novo e a gente age então, aquela ideia de, são as mesmas pessoas, é o mesmo tipo de relacionamento, é uma percepção da pessoa de acordo ao conceito que ela já tem criado na mente. Exatamente. Então, aí dá para dizer que o tempo é relativo e é uma percepção individual. Né? Porque se a pessoa mudou, o evento é novo. Sim. Por mais que poderia se parecer igual, né? Mas ela já não é igual, ela vai conseguir captar o novo, né? Exatamente. Vai conseguir ver o que tem de novo naquela situação e não aquela ideia de que vai repetir tudo de novo. Eu já sei o que vai acontecer, né? Exato, porque nenhum dia é igual. Sim. Né? Todo dia é diferente. Por mais que tenha essas repetições cíclicas, dia, tarde, noite, o dia sempre vai ser diferente, sempre vai ter um instante novo. O instante, né, é o próprio presente e sempre vai ter algo novo, só que a gente precisa ter olhos para captar isso. Né? Então, a minha pergunta para você é assim, qual que é o mais importante? É o tempo passado ou o tempo que vai vir? É o tempo que está aqui, né? É o presente. É o presente. E aí entra aquilo que a gente não é à toa que se chama presente, né? Porque é um presente. E a gente viu também sobre a mitologia grega, né, que dizia que existia Cronos e Kairos, né? E o Kairos entra muito aí no que é um instante presente. Sim. Que a gente, quando está conectado com o tempo, ele se torna de qualidade, né, e não quantidade. Tipo, falta quanto tempo para tal coisa? Quando a gente está no presente, a gente nem lembra se falta algum tempo. Simplesmente vive, né? Simplesmente e aí vive. Essa qualidade a gente percebe nos bons momentos, né? Como você falou, deu o exemplo assim, eu tô numa situação ruim ou tendo que resolver um problema. Aquilo parece que não termina nunca. Né? Mas se eu tô numa situação boa, convivendo com alguém agradável para mim, então parece que passa muito rápido, né? Por essa relatividade do tempo, né? Exatamente. Ou seja, uma mão na tomada, no fogo, vai durar uma eternidade, né? Mas uma companhia de alguém querido, uma pessoa que eu amo, parece que passa muito rapidamente, né? É verdade. Então, quer dizer, realmente esse tempo é uma percepção que a pessoa tem, né? Sim. Se ela está vivendo um momento, é como se ela fugisse dessa mecânica que é o tempo, né? Que vamos dizer, demonstrada aí no passado e no futuro, né? E o que Cronos representaria, então? Então, Crono representaria justo esses ciclos, né? Ele, na verdade, na mitologia, ele é um deus, né? Ele é um deus que devora os seus próprios filhos. Então, representando justamente esse tempo que as coisas todas perecíveis estão submetidas a ele, né? Sim. Enquanto que Kairos é essa representação do instante e que significa essa qualidade do tempo, né? Essa qualidade desses ciclos, né? E aquilo do você viver mais
Um um instante mesmo, mas eu queria outra palavra assim Ele para fala traduzir de um melhor. instante revelador. O instante revelador, É isso que né? eu Que é isso que tem de novo. Uhum. Na verdade, o passado e o futuro não tem de novo, porque já foi vivido. E se a gente pensa no futuro, é algo que nós estamos projetando mentalmente, Não né? existe Não ainda. existe, não é uma realidade. Mas o presente, sim, representado por esse Kairos. Né? Então, ele que é capaz de nos revelar o novo, revelar o algo. Se a gente está olhando para aquela pessoa, essa eu já conheço, é igualzinha a fulano que eu conheci anos atrás, a gente não está vivendo o momento e tentando revelar o novo, né? Exato, e se a gente parar pra pensar até nós mesmos, a cada minuto a gente está mudando. Tá mudando, desde as células, né? Desde as células Sim. até a forma de pensar. Sim. Né? Mas Sim. existe também aquelas pessoas que estagnam e que Sim. por uma lei, né, elas vão estar evoluindo, Sim. né, dando espirais do tempo para baixo. Exato. Ou seja, podia dizer perdendo tempo. Perdendo tempo, literalmente. Uma forma mais simples de explicar. E a Bíblia, a gente pegou também o que ela diz sobre o tempo, né? E diz o seguinte, que o tempo e a morte são um mistério, e que também aborda sobre tempo e eternidade. Diz o seguinte, em Eclesiastes 3:1, diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, diz que o tempo só existe aqui na terceira dimensão. Abaixo do céu. Né? Agora, o céu não é tipo, olhei para cima, mas sim nas dimensões superiores que não estão submetidas ao tempo. E elas têm a eternidade ali nas mãos. Né? Que a gente poderia traduzir como, por exemplo, como um estado de consciência. Sim. Por exemplo, uma pessoa que está feliz, uma pessoa que está vivendo o amor, uma pessoa que tem liberdade, uma pessoa que ali está com a sua família, né? Está num momento agradável, ela está num estado de céu, né? Sim. Já o oposto, talvez na solidão, na tristeza, na briga, né? No ressentimento, talvez essa pessoa esteja no estado inferior, né? No estado oposto ao que são esses céus, né? Sim. Então, será que quando a gente fala de céu, nós estamos falando de um lugar? Não. Ou será que nós estamos falando de um estado de consciência, de um viver o momento, aproveitando aquele instante, né? Exato. E se depois da morte a pessoa já estava condicionada a viver mecanicamente, não aproveitar o instante, por que depois da morte ela ia deixar de fazer isso? Sim. Né? Porque é uma questão de afinidade psicológica, né? O nível de consciência que ela tá. Então talvez depois da morte ela... Então ela vai para onde ela já está. Já está. Né? Ela vai para onde ela já vive, né? A forma de pensar dela, a forma de sentir, se ela, vamos dizer, é a malvadinha, para onde que ela vai? Para onde ela já vive, que é ser malvada. E se ela é boa, né? Ela vai para um lugar bom, assim como ela é aqui, né? Então o tempo, se a gente for parar para analisar, ele só é importante se você sabe viver o momento. Exatamente. Senão vai ser uma mecânica e até desagradável a vida, né? Sim. Você vive de futuro e de passado, né? E aqui também a gente não tá dizendo que tem que ser bom e não mal, tipo isso. Porque a consciência vai estar além disso, né? Além do bem e do mal. Mas o bom, no sentido que a gente tá trazendo, é tipo vibrar alto. E que não ficar pegado fazer, aqui, né? As coisas do tempo que são ilusórias, tá? Sim. Que tudo que tem forma e muda vai chegar ao seu fim. Sim. Tá, e aí... Então tá. Pedro 3:8 diz o seguinte: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Essa a gente não conversou. É o tempo relativo, né? Talvez para nós seja uma coisa, mas para o Senhor tenha outro tempo, outro período. Sim. Um outro significado. Né? Exato. E para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Então, aqui mostra também a importância do dia. Né, da gente viver o momento, porque se a gente acha importante só quando eu me formar, daqui a 3 anos, ali que vai começar a minha vida, é uma ilusão, porque aqui diz também que o dia é importante. Sim. Tudo que a gente faz no dia é o que a gente está fazendo nesse eterno presente. Sim. Senão você vai chegar lá, se formou, e agora? Agora você vai pensar no futuro de novo. Agora o que eu vou fazer a partir de agora? E você vai viver em função do futuro. Exato. Em função de viver o que está por vir, né? E esqueceu do presente. Então você não viveu nem esse presente, nem o presente depois de formado, nem o presente depois de ficar idosa. É verdade, sabe, né? Então uma autossabotagem. Uma autossabotagem. Você deixou de viver a vida de forma plena e feliz porque você ficou sempre esperando o que vem depois. Exatamente. E essa aqui é bem interessante, porque é difícil de interpretar. Que no Apocalipse 1:8 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aí o próximo diz, Êxodo 3:14, eu sou o que sou.
Então mostra, né, que o tempo ele está condicionado à matéria, ou a matéria está condicionada ao tempo, mas o que está além disso é a eternidade, que seria isso, né, que não tem início, meio e fim, né? Então a nossa mente ela conhece o tempo de forma porque precisa, né, para existir esses ciclos de acontecimentos, mas no fundo mesmo, em dimensões superiores, ele não existe. Para a filosofia, diz aqui, parece que são vários estudiosos falando a mesma coisa, porque Santo Agostinho diz assim, ó, o tempo é subjetivo e interno, ou seja, ele acredita que o tempo não está fora, ele está dentro, por isso que é relativo. Aristóteles diz o tempo como movimento e medida. Então ele via o tempo como algo inseparável do movimento e da mudança. E definiu o tempo como o número do movimento segundo o antes e o depois. Ou seja, é a mudança, né, e o movimento que acontece nesse eterno instante. Sim. E o mais interessante aqui é que o tempo como construção mental, que diz Immanuel Kant, e diz o seguinte, que o tempo é uma estrutura interna que utilizamos para organizar todas as nossas experiências. E ficamos com essa reflexão, né? Quer falar alguma coisa desse final? Eu acho que não. Não? Acho que Tá, dá tá para cada um fazer a sua reflexão nessa frase, né? Então, pessoal, é isso que a gente tinha para hoje. E, na verdade, tem muito mais coisa, só que não deu tempo, senão ficar muito longo. Então, se vocês quiserem a parte 2, comenta aí e a gente grava, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau.